Filhos de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Sou o pastor Ricardo e estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. O tema do nosso encontro hoje, os mistérios por trás das letras. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16 e 17 o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Aleluias! Deus tem um banquete para nós nesse nosso encontro, amém? Antes de continuar, quero te pedir para que você curta os nossos vídeos, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe essas mensagens com o máximo de pessoas que você puder. Quero te pedir, meu irmão, para que você não deixe de dar um joinha, porque fazendo isso, estas mensagens podem ser enviadas para mais pessoas, tá bom? Se você quiser ser notificado das mensagens novas, é só você acionar o sininho e você estará sendo avisado de novas mensagens, tá bom? Então, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu começo esse momento, essa mensagem, como exemplo, a passagem de Filipe no deserto. Filipe foi levado ao deserto pelo anjo do Senhor, e quando ele chegou perto de uma carruagem, o Espírito Santo mandou que ele caminhasse junto com quem estava naquela carruagem. E Filipe, em obediência ao Espírito Santo de Deus, fez. E chegando lá, encontrou um alto oficial etíope lendo uma passagem bíblica. E ele estava lendo, e então Filipe chega para ele e pergunta: compreendes o que estás lendo? E ele então responde: como poderei compreender já que não tem ninguém que me explique? E que coisa interessante, como um homem natural, ele lia, ele conseguia ler, mas ele não entendia, porque havia segredos por trás daquelas informações, por trás daquelas letras, por trás daquela mensagem. E ele não conseguia entender porque lhe faltava algo. Mas, ao contrário de Filipe, que já tinha essa experiência com Deus, a propósito, não podemos esquecer que o anjo o levou ao deserto e que o Espírito Santo o motivou a andar com aquele oficial. Então, nós precisamos desse armamento quando estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo, nós conseguimos enxergar além das letras. Mas para quem não tem essa intimidade, esse compromisso, ainda não conhece, porque a partir do momento que o conhecê-lo, a partir do momento que tê-lo em seu coração, Deus então envia o seu Espírito, e o Espírito ele mesmo o instrui a respeito da sua maravilhosa palavra. Não é lindo isso, irmão? Então você pode pegar o mais intelectual, você pode pegar os caras com cérebro acima do normal para ler a Escritura. O máximo que eles vão entender é o que está exposto nas letras. Mas o que vai além das letras, só o Espírito Santo é capaz de revelar. Amém? Entendes o que lês? Como posso compreender se não tem quem me explique? Então os olhos naturais, queridos irmãos, queridas irmãs, não conseguem enxergar os mistérios por trás das letras, nas Escrituras. Não consegue. A Bíblia, na mão daquele que lê como apenas um livro, ela não tem revelação do Espírito. Ela não tem revelação do Espírito Santo.
Ou seja, aquilo que está além das letras, só o Espírito Santo é capaz de revelar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 está escrito: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem o quê? Absurdas. Em algumas traduções diz, parecem loucuras. E não são capazes de compreendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Entenderam isso? Eles não entendem, eles não são capazes de compreender os mistérios além das letras, porque só pode ser discernida a palavra de Deus espiritualmente. E comparar as coisas espirituais com os olhos materiais, você vai achar que é loucura, vai achar que não faz sentido. Como pode o mar abrir? Como é que pode um morto ressuscitar? Como pode Jesus cuspir no chão, causar um lodo e depois passar no olho do cara cego e o cara passar a enxergar? Como pode? Como pode? Isso não faz sentido, não tem lógica. Qual a lógica de Jesus curar um leproso? Qual é a lógica? Não tem lógica, porque essas coisas só se discernem espiritualmente. Por isso que Paulo diz, não consegue. Essas verdades para o homem natural, ele não consegue compreender, porque elas só se discernem espiritualmente. A compreensão do que está por trás das letras, irmãos, é tão fundamental, é fundamental para identificar a verdade. Veja como isso é importante. A compreensão do que está por trás das letras é fundamental para identificar a verdade, repreender o mal, para corrigir erros e aprender a maneira certa de viver. Não é isso que diz o texto? Olha o que diz o texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Só existe um meio de você compreender o que você está lendo. E eu estou aqui na função de Paulo e outros tantos pastores que vêm na mídia, que vêm pelas redes sociais, pelo YouTube, etc. e tal, para falar desta palavra, para te ajudar a compreender. Porque para você entender, por mais intelectual que você seja, meu irmão, minha irmã, você pode ser um membro da academia de letra. Você, ao ler a palavra de Deus, sem a compreensão do Espírito, você não entenderá. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E isto acontece no momento que você ouve a palavra, no momento que você aceita em seu coração. Diz a palavra que nesse momento você é selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Salmo 119, versículo 30, para terminar, diz assim: a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Não se ofenda, você, irmão, que não consegue compreender a palavra hoje ainda. Porque enquanto você não tem esse relacionamento com Deus, enquanto você não o aceita como único e verdadeiro e salvador da sua vida, você é considerado inexperiente na palavra. Você ainda não tem os olhos iluminados para enxergar aquilo que Deus tem para te dizer além das letras. Porque a exposição da palavra de Deus ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Então, quando a palavra é exposta, não só lida, porque uma vez que ela é lida com os olhos naturais, você não irá compreendê-la, mas sob a orientação do Espírito, a instrução do Espírito, diz a palavra que ela ilumina e ela dá entendimento. Então eu quero te apresentar, você que me ouve, meu irmão, minha irmã, esse livro sagrado que você está lendo aí chama-se Bíblia.
chama-se a palavra de Deus para os cristãos. E é com ela que você irá se aproximar de Deus, é com ela que você terá teus olhos iluminados, é com ela que você vai corrigir sua maneira de viver, é com ela que você vai repreender todo o mal, é com ela que você vai identificar a verdade, é com ela que você vai corrigir os erros. Amém? Porque ela é lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Que Deus te abençoe e que você tenha um encontro com Deus o mais rápido possível, para que Ele possa mostrar os mistérios por trás das letras. Amém? Que Deus te abençoe. Quero orar por você, Senhor Jesus. Eu oro por todos esses que me ouvem, que o Senhor os abençoe de uma forma sobrenatural. Abre os olhos do entendimento para que eles possam compreender a Tua palavra, que haja um compromisso contigo nesta hora para o Teu louvor e glória em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Graça e paz.